O verdadeiro motivo do porquê é tão importante você perdoar o próximo? Você entende que se você não perdoar, você não consegue ser salvo e muito menos transformado? Sim, pessoal. O perdão ele é fundamental. Por que é tão fundamental perdoar, Derek? Simplesmente porque Deus está nos perdoando todo dia. Como diz na palavra dele aqui, pessoal, em Lamentações 3, 22 versos 23, que diz assim: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Ela se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Só nesse versículo já está óbvio. Deus que é santo está nos perdoando. E porque nós que seguimos a Ele não devemos perdoar também. Pois entenda que o perdão não é uma opção, mas sim uma obrigação. É um mandado de Deus. Entende? Porque se Jesus nos perdoou, nós também devemos perdoar o próximo também. Ah, mas o que ele fez para mim não tem perdão. Se você não perdoa, você também não será perdoado também. E eu entendo o que você está querendo dizer. Não é fácil. Nem para mim foi fácil perdoar as pessoas que fizeram mal a mim. Teve pessoas que me traíram, que me apunhalaram pela costa, falaram mal de mim, me humilharam, mas mesmo assim, eu as perdoei. Exemplo da Bíblia. José, ele teve que perdoar os irmãos dele. Davi teve que perdoar também. Saul estava querendo matar Davi. E Davi não tinha feito nada para ele. Mas Deus capacitou Davi de uma tal forma, através da intimidade que Davi estava tendo com Deus, Davi perdoou Saul. Lembra? Chegou um momento que Saul estava na caverna, fazendo o número 1 dele lá. Aí Davi chegou por trás dele lá, pegou a lança dele, pegou a roupa dele e depois mostrou para ele. Falou: ó, Saul, eu não tô aqui, ó, eu podia muito bem ter matado você, mas eu não te matei. Eu poupei a sua vida, por amor ao Senhor. Você entende isso? José do Egito fez a mesma coisa com os irmãos dele. José podia muito bem maltratar os irmãos dele, José podia muito bem o quê? Se vingar. Mas José não se vingou. E sabe por que eles não se vingaram dessas pessoas? Mesmo que eles tiveram a oportunidade de fazer isso. Os dois tiveram. José teve a oportunidade de fazer mal aos irmãos dele, como também Davi teve a oportunidade de se vingar de Saul também. Mas por que nenhum deles fizeram isso? Por que eles não se vingaram? Porque eles tiveram temor a Deus. E entenda que a palavra temor não significa medo, mas sim respeito. Eles confiaram em Deus. Entende? Eles entregaram essa causa que estava acontecendo na vida deles na mão do Pai. Porque entenda por que Deus ele fala tanto para você perdoar. Porque se você não perdoa, como falei aquela hora, você não consegue avançar. Só que tem um porém. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades desse mundo. A nossa luta não é contra aqueles que fizeram mal para nós. A nossa luta é contra os demônios que estão influenciando aquelas pessoas que ficaram contra nós. Entende? Então, você ficar discutindo com aquela pessoa, você guardar a mágoa dela, não vai estar fazendo mal para ela, vai estar fazendo mal para você mesmo. Tá abrindo brecha no mundo espiritual para os demônios que invadir o seu coração, invadir seu subconsciente e começar a criar um monte de muralhas de pensamentos negativos daquela pessoa, até o ponto de fazer você o quê? Pecar. Como assim pecar? Murmurar, reclamar, como aconteceu com o povo de Israel, que viu as maravilhas de Deus, mas ficaram só murmurando e por isso não conseguiram entrar na terra prometida. Você está vendo como que é o perdão? O perdão ele é fundamental, porque você não perdoa, aquela mágoa que está dentro de você, que você guardou daquela pessoa, vai te travar, não vai deixar você avançar com aquilo que Deus tem para você. E agora dizendo o meu testemunho, certa vez eu tinha discutido com um rapaz lá do meu trabalho, que eu trabalhava numa empresa. Eu discuti com aquele rapaz, eu não sou de brigar, discutir nada, mas naquele momento eu fiquei muito irritado com aquele rapaz do serviço, porque ele agia muito no orgulho, ele dizia que ele era bom em tudo, etc. Aí chegou um momento que eu discuti com ele. Só que tá bom, eu discuti com ele, só que daí eu voltei pra minha casa, e quando eu voltei pra minha casa, eu achei que tava normal. Falei, vou buscar a presença de Deus, continuar lendo a Bíblia, normal, né? Só que Deus veio, o Espírito Santo veio até mim e me incomodou. Como assim me incomodou? Ele chegou até mim e falou assim: filho, você precisa perdoar. Porque se você não perdoar, não tem como a gente avançar. E aí? Como que você fica nessa hora? Explica pra mim. O próprio Deus falando pra você, viu? Perdoa. Se você não perdoar, você não vai conseguir dar o próximo passo com aquilo que eu tenho pra você. Entende?
Se você não perdoa, você não é perdoado por Deus, porque Deus está todo dia te perdoando também. Então se você diz que você segue a Ele, você tem que seguir também os mandamentos dEle. E eu não digo pra você que é algo fácil, não foi fácil pra mim, mas sabe como que eu consegui realmente pedir perdão pra aquela pessoa? De uma forma sincera mesmo, porque Deus ele sabe se você tá falando de verdade ou não. É você pedindo a ajuda dEle, é você se consagrando a Ele, é você o que? Buscar a verdade, buscar ter o entendimento da palavra dEle. Entende? Pois entenda que o perdão, ele não vai, juntar você com a pessoa. Entende? Deus ele não quer que você ande com a pessoa, ele só quer que você perdoe a pessoa para que você possa se livrar dessa mágoa que está dentro do seu coração, que vai estar te fazendo mal. E vai estar o quê? Prejudicando você também, emocionalmente, correndo o risco de fazer você o quê? Pecar através das palavras. Porque daí você vai ver aquela pessoa, você vai o quê? Reclamar daquela pessoa, vai falar mal dela. E mesmo que você não falasse, Deus não quer que você guarde essa mágoa, porque o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ó, pra você ver o nível que é o negócio. O seu corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então, como ele é o templo do Espírito Santo, você precisa o quê? Consagrar ele, manter ele santo, santificado. Entende? Agora fica como aquela toxina de mágoa dentro do coração, e o Espírito Santo tá ali, ele fala, não, eu não quero que você guarde isso, joga isso pra fora. E para você jogar isso para fora, você tem que ir até aquela pessoa e perdoar ela. E quando você perdoa aquela pessoa, na hora, aquela mágoa que estava dentro de você vai embora. E não volta mais. Entende? Como eu falei agora há pouco, entenda, o perdão, ele não reconecta, mas sim liberta. O perdão, quando você pede perdão para a pessoa, você não vai ficar se conectando mais com ela. Você só vai apenas o quê? Se libertar dela. Se libertar daquela briga, daquela confusão tola que vocês acabaram tendo. Porque isso não agregou em nada pra vocês. Nem pra você, nem pra ela. Entende? E tem mais uma palavra também, pessoal, que eu quero entregar pra vocês, que é em Mateus 18, 21, 22. Quando Pedro perguntou se deveria perdoar até 7 vezes. E Jesus respondeu, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Significando perdoar sempre. Você entende isso? Então, o valor do perdão, pessoal, é fundamental. É muito importante você perdoar o próximo, porque as pessoas da Bíblia também perdoaram, e elas só perdoaram porque elas tiveram o entendimento e a clareza e a compreensão de que é fundamental você perdoar, senão você não será perdoado e não será salvo e muito menos transformado. Entende? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestade. E mais uma vez falando, não é fácil. Se você agir na sua carne, no seu entendimento, que é ilimitado, você não vai conseguir perdoar aquela pessoa. Mas se você age através do Espírito de Deus, você consegue perdoar aquela pessoa. E isso é algo muito lindo. Porque Satanás, ele não quer que você perdoe. Satanás, ele dá risada da sua cara. Mas a partir do momento que você se posiciona e age como Jesus agiu, porque Jesus, ele estava sendo crucificado lá, lembra que ele estava sendo crucificado? E os guerreiros tudo ali, os guerreiros tudo dando risada da cara dele? E o que ele falou? Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Jesus, mesmo sofrendo, quase morrendo ali já, pendurado, ele foi lá e ainda pediu para Deus perdoar aquelas pessoas. E se viu o que ele falou na palavra dele? Perdoe-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem, eles não têm discernimento e nem clareza. Eles não sabem que eles estão sendo dominados e governados por Satanás. Mas Jesus sabia. E por que Jesus sabia? Porque Jesus buscou uma verdadeira intimidade com Deus. Desde o começo. E é isso que Deus quer que você compreenda, que você busque intimidade com Deus, pois não foque só na bênção que eu irei te dar, mas foque na bênção que eu irei te transformar. Foque em Deus, porque Ele é a fonte. Ele vai te trazer clareza, conhecimento e entendimento, para que você saiba o que fazer quando chegar uma situação dessa, de alguém começar a reclamar para você, de alguém começar a tentar te humilhar. Você tem que agir com sabedoria e não com tolice, entende? A pessoa tola, ela age na força do braço. E entenda que Deus, ele não quer força, ele quer obediência, pois aquele que obedece atrai a presença, e a presença de Deus na sua vida será a tua eficiência. Entende? Deus não precisa de muitos, mas sim de poucos, mas que estejam dispostos a obedecer à presença dele, obedecer à palavra dele, focar nele. Entende? Não focar no que está acontecendo ao seu redor, foca nele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entende? Então tudo que Jesus fizer, nós, servos dele, devemos fazer também. Se ele perdoou, devemos perdoar.
Mas por que devemos perdoar? Então consulte ao Pai para que Ele possa te explicar. Agora o complicado é a pessoa o quê? Não quero perdoar e também não quero saber o porquê que eu preciso perdoar. Aí você não consegue avançar mesmo. E vai ficar sendo humilhado, não vai saber o que fazer, o quê? Vai ficar estagnado, traumatizado, paralisado no mesmo lugar. Enquanto os outros estão conseguindo avançar, você não entende o motivo do porquê que você não consegue avançar. Simplesmente porque você não perdoou o próximo. E Deus quer que você perdoe o próximo o quanto antes. Amém? Amém, pessoal? Conseguiu compreender essa palavra? Eu espero que sim. Amém? Então perdoe, por favor, perdoa, porque eu também tive que perdoar muitas pessoas que fizeram mal pra mim. Não foi fácil. Mas uma dica. Eu consegui perdoar aquelas pessoas, eu consegui chegar até elas e falar com a minha boca. Falar, ó, fulano, me perdoa por tudo que eu tenha feito pra você, me perdoa por aquilo que eu falei. Depois cheguei na outra pessoa, falei pra outra pessoa também, me perdoa. As pessoas ficaram sem entender e tá tudo bem. O importante é que você já tenha compreensão. Porque teve uma pessoa uma vez que chegou pra mim e falou assim, viu, mas por que você tá me pedindo perdão pra mim? Não precisa pedir perdão. Eu falei assim pra ele assim, falei, viu, precisa sim. Pra você pode não fazer sentido perdoar o próximo, mas pra Deus tudo faz sentido. Amém? Eu falei pra ele, aí ele ficou com o olho regalado assim. Entendeu, pessoal? Então, leve a sério, perdoa o próximo. Mais uma vez, não é fácil. E por isso mesmo, entrega na mão de Jesus Cristo e pede a ajuda dele que ele vai te ajudar. Ele vai amolecer seu coração para que você consiga perdoar o próximo, então. Amém? Sempre perdoe. E ó, peça discernimento e sabedoria para Deus para que você não fique quebrando a cara. Amém? Não fique arranjando confusão com as pessoas, porque nossa luta não é contra elas, mas sim contra demônios. Amém? Glória a Deus, pessoal. É essa a palavra que o Pai queria entregar para vocês. Peço a vocês que, por favor, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Habilite o sininho, se inscreva no canal, deixa o like. Amém, pessoal? E escreva nos comentários se vocês estão passando por isso ou vocês já passaram por isso. Amém? Qualquer coisa, volta o vídeo de novo, veja de novo, reveja ele com calma, mas perdoa. Acima de tudo, perdoa. Porque se você não perdoar, você não será perdoado. Amém? Isso é muito sério. E não só questão de ser perdoado, mas isso envolve salvação e a transformação que Deus tem para sua vida. Amém? Mais uma vez, muito obrigado, pessoal, por tudo mesmo. E até a próxima e tchau, tchau.